Existe uma operação em curso contra o Brasil que vai muito além das tarifas de 50% que você está vendo nos noticiários. Muito além. E quando você entender a dimensão real do que está acontecendo, vai perceber por que empresários brasileiros estão usando palavras que nunca imaginaram pronunciar. Palavras como colapso, checkmate, caos econômico. Enquanto a imprensa foca na tensão diplomática, setores inteiros da economia brasileira estão sendo sistematicamente desmontados. E tem um padrão nessa destruição que revela algo muito mais calculado do que uma simples retaliação comercial. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal Últimas Notícias Políticas para você pensar além do óbvio. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Você precisa entender o que realmente aconteceu no dia 9 de julho. O Trump, ele não apenas anunciou a tarifa, ele estabeleceu as regras do jogo. Abre aspas. Qualquer resposta belicosa sofrerá retaliação. Fecha aspas. Uma ameaça clara e direta. 11 dias depois, observe o resultado. O setor pesqueiro brasileiro, 0 pedidos dos Estados Unidos, literalmente 0. O setor madeireiro, abre aspas, início de colapso total, fecha aspas, segundo a própria Associação Brasileira da Indústria de Madeira. A agricultura, então, abre aspas, a corda já arrebentou, fecha aspas, nas palavras do presidente da Abipesca. Agora vem a parte que ninguém está analisando, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Dos 10 principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, 3 continuam sendo comprados normalmente: petróleo, café e suco de laranja. Por quê? Porque os americanos dependem completamente desses produtos. Não tem alternativa viável. Mas e os pescados, a madeira processada, a carne bovina fora de alta temporada? Para esses produtos, existem fornecedores alternativos. E foi exatamente nesses setores substituíveis que o Trump aplicou o golpe mais duro. Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescadores, revelou algo chocante. Foram suspensos todos os pedidos de pescados do Brasil. Eles estão comprando da América Central. Todos os pedidos foram cancelados. 70% da exportação brasileira de pescados tinha os Estados Unidos como destino. 70% de famílias que dependem da pesca artesanal acordaram sem mercado, da noite para o dia. Isso não é política comercial, é sabotagem econômica dirigida. O Paulo Roberto Pupo, do setor madeireiro, descreveu a situação de forma ainda mais alarmante. Ele disse: o importador americano olha o mapa mundial e vê um ponto vermelho chamado Brasil. Ponto vermelho, como se fôssemos uma ameaça à segurança nacional. Mas aqui vem a pergunta que ninguém está se fazendo. Por que o Trump precisa que o Brasil se submeta? Porque se o Brasil resistir e prosperar, mesmo sob pressão, outros países vão perceber uma coisa perigosa para o sistema americano, que é possível resistir. E se outros países perceberem isso, todo o modelo de coerção econômica que os Estados Unidos usam há décadas pode simplesmente desmoronar. O Brasil virou um teste, um exemplo. O economista José Luiz Niemeyer, do IBMEC, fez uma análise que deveria preocupar qualquer brasileiro lá na CNN. Ele disse o seguinte: se essas negociações ficarem apenas entre o Trump e o Lula, vai escalar para problemas incontroláveis. E quando ele diz incontroláveis, ele não está exagerando. O Elber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, ele soltou uma informação que poucos captaram. Ele disse: algumas sanções que estão sendo consideradas, os Estados Unidos nunca utilizaram nem contra o Irã ou a Rússia. Processem isso. Nem contra o Irã, que ameaça Israel, e nem contra a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Mas contra o Brasil, que simplesmente elegeu um presidente que o Trump não aprova. Aqui está o paradoxo que ninguém quer ver. O país que se apresenta como grande defensor da democracia está destruindo a economia de uma democracia por ela ter exercido a própria democracia. O país que prega liberdade está punindo um país por ter escolhido livremente seus líderes.
E há algo ainda mais calculado nessa operação do Trump. O timing perfeito, o tempo perfeito. O Trump escolheu aplicar essas medidas logo após 4 de julho, quando o consumo americano de carne bovina despenca naturalmente, quando a demanda sazonal por vários produtos brasileiros já estavam em queda. Ele não atacou o Brasil quando estávamos em posição forte. Ele atacou quando nós sabíamos que estaríamos vulneráveis. Essa é a marca de uma estratégia pensada, não de uma reação impulsiva. Transformou o Brasil num alvo prioritário. Enquanto isso, apenas um setor consegue manter diálogo produtivo: o café. Marcos Antônio, diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café, explicou a estratégia que tem funcionado. Ele disse: trabalho de bastidores, sem enfrentamento, focando apenas nos aspectos econômicos. Diálogo técnico, longe dos holofotes. E funciona porque o café é estratégico para os americanos. Eles precisam do nosso produto. Mas pescado, madeira e outros setores, aparentemente, são peças descartáveis no tabuleiro de Donald Trump. Eduardo Lobo, da Abipesca, resumiu o desespero do setor. Ele disse: nosso socorro precisa acontecer ontem. É um plano emergencial para resgatar um setor que vai quebrar. Não tem saída. 200 milhões de dólares que simplesmente desapareceram da economia brasileira. E isso representa apenas um setor. Multipliquem por madeira, siderurgia, agricultura e outros segmentos que dependem do mercado americano. O que está acontecendo é uma desmontagem sistemática da capacidade exportadora brasileira. E isso está sendo feito setor por setor, produto por produto e, pior, família por família. Mas tem algo que o Trump não calculou, algo que pode transformar essa pressão na melhor coisa que já aconteceu para a economia brasileira. Cada setor que perde mercado americano está sendo forçado a encontrar alternativas. China, Europa, Mercosul, Ásia e África. O Brasil pode sair dessa crise menos dependente dos Estados Unidos do que nunca foi na história. A pressão que deveria nos quebrar pode ser exatamente o que vai nos libertar. Recentemente, em uma reunião ministerial capitaneada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tentou articular uma resposta. Os detalhes ainda não foram totalmente revelados, mas as primeiras informações sugerem que um plano está sendo construído, o que é óbvio. Um plano que pode tanto recuperar esses mercados perdidos, quanto agravar ainda mais a situação. Depende da resposta americana. Porque no centro desta crise está uma questão fundamental: até onde um país pode ir para punir o outro por escolhas políticas internas legítimas. Trump está usando o poder econômico americano como arma de coerção política, e o Brasil virou o laboratório dessa nova forma de diplomacia coercitiva, um país marcado no mapa mundial. A pergunta que deveria indignar qualquer pessoa é: por que um país democrático deveria ter sua economia sabotada simplesmente por ter elegido um presidente que desagrada outro líder? Parece briga de criança. Mas tem algo mais. O plano que está sendo construído nos bastidores envolve algo que nenhum governo brasileiro teve coragem de fazer em 30 anos. Algo que pode tornar o Brasil imune às chantagens econômicas americanas para sempre. Uma estratégia que transformaria o país encurralado no país que dita as suas próprias regras. E pelos movimentos que estamos observando, essa resposta está chegando. Muito em breve. A resposta a essa pergunta vai definir não apenas o futuro da relação Brasil-Estados Unidos, vai definir se ainda existe espaço para a soberania nacional na ordem mundial que o Trump está construindo. E se o Brasil conseguir provar que é possível resistir e prosperar, outros países também vão saber como. Aproveite e deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal Últimas Notícias Políticas e te espero amanhã no nosso próximo vídeo e no próximo capítulo dessa história. Até lá!